Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiord. Acha que o seu espaço de trabalho é adequado? Pois no programa de hoje vamos descobrir como os profissionais da área criam ambientes que funcionam de forma eficaz. Estarei à conversa com as minhas colegas que nos vão explicar quais os objetivos a cumprir quando se projeta um ambiente corporativo. Ainda neste programa vamos visitar a empresa G7 para conhecer na prática como funciona o mobiliário de escritório. Fique connosco e descubra nas dicas da semana as principais tendências de interiores lançadas na Feira de Design de Milão este ano. São muitas as alternativas aos escritórios convencionais. A tecnologia tornou possível a mobilidade para os trabalhadores e os escritórios virtuais são agora uma realidade. Porém, grande parte dos negócios mantém-se vinculada a um espaço físico. Além disso, é notório que o trabalho no mesmo local propicia a interação entre os colegas. Assim, a organização física de um edifício é uma importante decisão para a empresa, principalmente porque terá um impacto significativo no bem-estar dos funcionários. Enquanto os open spaces, ou escritórios em planta livre, são associados à comunicação e à interação, envolvem também algum ruído e falta de privacidade. Por outro lado, os escritórios individuais podem causar algum isolamento social. A forma como o espaço é planeado e dividido, de forma a criar vários ambientes, tais como sala de reuniões e apresentações, e open spaces, contribuem para o sucesso de uma boa organização e funcionamento empresarial. Hoje em dia, a tendência é para uma distribuição hierárquica, onde o espaço é atribuído de acordo com as necessidades e as tarefas desempenhadas. O open space tem divisórias normalmente baixas para estimular a troca de informação e conhecimento, enquanto os espaços de encontro são mais casuais e flexíveis. Numa empresa, é muito importante a comunicação entre os funcionários e a criação de salas de convívio facilita o diálogo e a interação por forma a estimular a confiança e o trabalho em equipa. A arquitetura e o design de um espaço de trabalho comunica de forma muito clara a identidade e a cultura de uma empresa. A aparência e a atmosfera de um escritório criam uma primeira impressão aos visitantes e criam um forte impacto relativamente ao ambiente geral dos funcionários. Habituámos-nos a falar em ambientes e espaços de trabalho como espaços sóbrios, entre o branco, preto e às vezes o carvalho como mobiliário. No entanto, isso não é o mais importante. O importante é perceber o que as empresas precisam, o que elas procuram transmitir. E aí sim entra a prioridade da escolha dos materiais ou até mesmo os tons das paredes, um pormenor decorativo. Se for uma empresa que pretenda transmitir um ar mais sóbrio ou até mesmo mais sério, aí sim fará todo o sentido um espaço com brancos, pretos e até os mesmos neutros no material, como o carvalho. No entanto, se falarmos de uma empresa, como uma empresa de arquitetura, um ateliê de design, onde a criatividade é a palavra essencial, aí sim vamos utilizar aspectos mais criativos, como as formas, as texturas e até as cores nas paredes. Os espaços de trabalho são especialmente projetados para as várias atividades, com mobiliário apropriado para o efeito. Em grandes espaços de trabalho, é importante manter um conceito de flexibilidade espacial, elegendo mobiliário modular por forma a poder alterar o espaço consoante as necessidades. No panorama geral, os diversos espaços que podem ser encontrados nos ambientes corporativos são open spaces, que compreende um espaço de trabalho aberto onde trabalham várias pessoas e é apropriado para atividades que exigem comunicação frequente ou baixa concentração. Escritório partilhado, que compreende um espaço de trabalho semi-aberto para 2 a 8 pessoas, apropriado para trabalho em equipa com comunicação interna frequente e nível médio de concentração. Uma estação modular, que é um espaço de trabalho semi-cerrado, apropriado para atividades que exigem níveis médios de concentração e interação. O escritório individual, que é um espaço de trabalho fechado para uma pessoa, adequado para atividades confidenciais ou que exigem bastante concentração e envolvam reuniões frequentes.
e uma extensão temporária, que compreende um espaço de trabalho aberto, adequado à atividade de curta duração e que exija pouca concentração. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiurde, que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo sistema de qualidade da Engiurde. A escolha do espaço de trabalho ideal depende de vários fatores, como o tipo de atividade, os custos e o branding da marca. Os conceitos de sustentabilidade e impacto ambiental têm sido incorporados nos projetos e os profissionais da área têm procurado melhores soluções a nível de consumo de recursos e de gestão de resíduos. Branding é a imagem da empresa, no fundo, a imagem corporativa dessa empresa. Nós podemos adaptar essa imagem, logotipo, ao espaço onde ela vai estar inserida. Podemos aproveitar tantas cores como formas para caracterizar esse espaço. A imagem utilizada nesse espaço, juntamente com o mobiliário, poderá caracterizar esse espaço e servir de cartão de visita para quem chega e fazer a associação entre aquilo que é a imagem corporativa com o espaço de trabalho. Mas tão importante como o espaço de trabalho são os espaços adjacentes, como a sala de reuniões e as salas de apoio. Num mundo cada vez mais virtual, o espaço de sala de reuniões é muito importante e por vezes é o único espaço físico de uma empresa. A principal diferença que existe entre as salas de reunião tem a ver com o número de participantes nela e com a natureza da reunião. Assim sendo, existem salas de reuniões informais, formais e até de videoconferência, e são esses os requisitos que temos em atenção na hora de projetar. As empresas devem ter espaços que deem suporte às diversas atividades que são executadas diariamente pela empresa e consoante os vários departamentos. São também muito importantes os espaços de apoio, nomeadamente a recepção, cafetaria ou copas de apoio, data centers, arquivos e bibliotecas, entre outros. Porém, podemos até encontrar em organizações mais complexas salas de jogos, ginásios, berçário e até mesmo spas, incentivando a máxima rentabilidade laboral. O dimensionamento dos espaços de trabalho varia muito de acordo com cada projeto. Porém, em linhas gerais, é necessário que todo o espaço de arquivamento esteja perto de todos os locais de trabalho. Só assim funciona. É importante ter em conta também o conforto dos trabalhadores. Isto porque existem certas atividades, como impressões, fotocópias e data center, que causam alguma instabilidade em termos de ruído e também em termos de carga térmica. Assim sendo, estes espaços deveriam estar num espaço fechado e devidamente projetado para isso. A Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/Engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. O campo do design de espaços de trabalho está bastante avançado e conta com inúmeras empresas que estudam e desenvolvem produtos nesta área. Viemos conhecer a empresa de mobiliário G7 e fazer algumas perguntas sobre o mobiliário corporativo. Filipe, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Em primeiro lugar, qual é que é a especialidade ou o core business da G7? Eu gostaria de agradecer imenso a vossa presença, porque é uma forma de dar a conhecer a G7 numa outra perspectiva. A G7 é uma empresa que tem-se vindo a desenvolver há cerca de 20 anos
Temos entrado em várias áreas de negócio, que vão desde o mobiliário de escritório, mobiliário tecnológico, passando por uma liderança absoluta de mercado, que é as estantes compactas de arquivo. Temos várias soluções que abrangem todos os segmentos de mercado, desde o mercado de alta direção, isto numa estrutura hierarquizada do mobiliário, passando também cada vez mais por soluções de call center. Geralmente os colaboradores satisfeitos produzem certamente muito mais e é nesse contexto que nós cada vez mais estamos apostados. Filipe, a nível de projeto e relativamente a mobiliário corporativo, o que é mais especificado pelos projetistas? Por nós, em termos de limpeza, as cadeiras também é um fator essencial em termos de ergonomia das próprias pessoas, em que há um ajuste de costa e assento em posições que permitem as pessoas estarem sempre sentadas, consoante o peso, inclusive, e a altura de cada colaborador. Há também a questão dos braços. Cada vez mais os braços se pretendem que sejam roláveis em altura ou orientação, face à fisionomia de cada um. Somos, como disse há pouco, a empresa líder de mercado no que diz respeito a estantes compactas, dado que permite uma economia de espaço imensa, em que permite não só todos os documentos arrumados, como todos os colaboradores muitas das vezes têm acesso a esses documentos. Portanto, no fundo, a GZ é uma empresa que abrange todos os segmentos no escritório, onde também tem um papel importante no que diz respeito à iluminação, mas sobretudo a ergonomia, a qualidade e o design que nos distinguem dos demais. Filipe, em linhas gerais, quais são os diversos aspectos que distinguem as várias gamas de mobiliário? Sobretudo a nível da construção, a nível da engenharia de produto, há também a consciência do que é uma assinatura. Um produto assinado geralmente tem um valor acrescentado, dado todo o trabalho, o pensar e todo um percurso da pessoa que o desenhou. Estruturas mais elaboradas ou menos elaboradas, com mais consistência, em termos de espessuras também. A nível dos tampos, o que é diferenciado numa vertente de madeira ou numa vertente estratificada, numa vertente de melamina, que geralmente a melamina é o mais económico, mas traduz em termos do mercado em alguma inovação, dado que permite variedíssimos tipos de cores, variedíssimas texturas e, no fundo, é sobretudo a esse nível que há a grande distinção. Filipe, o que é que prevê que seja o futuro nesta área do mobiliário? Vai-se dar continuidade a tornar os postos de trabalho cada vez mais flexíveis, cada vez mais nómadas, em que hoje o que temos numa ilha, em que temos 4 colaboradores, amanhã podemos ter 6 ou 8, porque aquilo que se pretende é que todo o mercado venha a crescer. No que diz respeito à GZ, vamos continuar a nossa aposta em termos do fabrico nacional, independentemente de termos as nossas parcerias e algumas delas a título de exclusividade, em que procuramos, sobretudo, soluções que ainda não existem no nosso país em termos de concepção e, no fundo, vai ser essa caminhada, e foi essa caminhada que nos trouxe até aqui e que vai manter, certamente, o crescimento da empresa. Filipe, muito obrigada pela sua colaboração e até à próxima. Nós é que agradecemos. Obrigado. Todos os anos, Milão reúne o melhor do design mundial durante o Salão do Móvel. Este ano foi possível notar que, devido a alguma estagnação de mercado, as grandes marcas de design não têm investido tanto em pesquisa. Assim, as tendências de mercado têm sido ditadas por empresas jovens e os espaços mais inovadores da Feira de Milão de 2014 foram de empresas pouco tradicionais. O design em voga hoje em dia é contemporâneo e alegre. O uso de cores fortes, materiais alternativos e peças espaçosas foi o que ditou a edição do Fuori Salone este ano. Estampas e texturas em cores vivas trazem criatividade e fantasia às principais linhas de mobiliário. Na parte de revestimentos, a grande novidade ficou por conta da Cosentino, que lançou um material Decton, cuja grande característica é a sua versatilidade. Este material pode revestir fachadas de um edifício, fazer as bordas de uma piscina e até ser aplicado em bancadas de cozinha. Na parte de design infantil, o famoso designer francês Philippe Starck lança a alegre mesa escolar Les Chiens Savants, com um estilo bastante lúdico e ergonómico. Chegamos ao final deste programa, mas convido desde já a acompanhar-nos para o programa da próxima semana com mais um tema em desenvolvimento pela Engierd. Obrigada por ter estado connosco. Até o nosso próximo encontro. Tenha uma ótima semana.